Alvíceras, alvíceras. Problema do passado. Ao entrar em ação, o apóstolo teve de enfrentar, desde o começo, um problema decisivo que preocupava a cristandade primitiva, aquele que, num plano tático, aflorava nas relações entre helenistas e judaizantes, e que, numa perspectiva mais vasta, se manifestava pela necessidade de escolher entre o quadro estreito de uma pequena seita judaica e o horizonte sem limites da visão universal de Jesus. É certo que o jovem Saulo já se defrontara com esse problema no instante em que entrara para a igreja. Já o seu mestre cristão Barnabé tinha sido enviado a Antioquia para averiguar o que fora resolvido a esse respeito na cidade do Orontes. Ele próprio tinha sido arrastado a acaloradas discussões entre as duas tendências, por ocasião da primeira viagem a Jerusalém após a conversão. Era evidente, portanto, que ninguém melhor do que Paulo estava qualificado para dar a esta delicada questão de consciência uma solução perfeitamente fundamentada. Tanto pela sua formação como pela sua origem, era um judeu completo. Estudara a fundo entre os fariseus as sagradas escrituras, e nunca deixará de cumprir e de citar com manifesto agrado a lei e os profetas. Doutor da Torá, tão sólido em exegese e teologia como em direito e moral, era já um verdadeiro rabi quando abraçou o cristianismo, e há de manter fidelidade a Israel durante toda a sua vida. Sempre que tiver ocasião, declarar-se-á orgulhoso de pertencer ao povo eleito, de ser da posteridade de Abraão e da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Orgulhar-se-á mesmo de ter sido extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados, confira lá em Gálatas 1,14, e de sempre se ter mostrado irrepreensível quanto à justiça da lei. Você pode conferir lá em Filipenses 3,6. Mesmo quando os seus irmãos de raça se mostrarem tão hostis para com ele, recusar-se-á a odiá-los e afirmará que a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas lhes pertencem. Confira em Romanos 9,4. Amá-los-á com dor e pena. Mas, ao mesmo tempo, o judeu Saulo encontrar-se-á preparado para sair dos moldes muito estreitos de Israel. A sua cidade natal, Tarso, é demasiado percorrida por influências ocidentais para que ele não tenha sentido o vento que vinha do mar. Gamaliel, seu mestre fariseu, sempre dera mostras de um espírito aberto e nada sectário. Paulo ingressa assim, com o melhor de si, na corrente universalista que ultrapassa a tradição dos antepassados, corrente que muitos tinham esquecido, mas da qual ele vai extrair uma síntese maravilhosamente fecunda, graças ao seu gênio. Quando no ano de 49 se reúne o Concílio de Jerusalém, provavelmente a seu pedido, qual será a sua intenção? Simplesmente colocar a igreja em face do problema. A questão é demasiado grave para poder continuar a ser encarada de viés e ao sabor das circunstâncias. Aquilo em que Pedro consentira excepcionalmente no caso do centurião Cornélio em Cesareia e aquilo que a comunidade de Antioquia decidira também, é necessário que se converta num verdadeiro princípio da propaganda cristã. Está certo que os judeus que se tornem cristãos guardem as práticas legais e que especialmente conservem a circuncisão. Mas não se poderá exigir que os pagãos que queiram converter-se abracem primeiro o judaísmo. No plano tático, essa exigência seria uma falta de tino, porque os rigores da Torá repugnam a muitas almas de boa vontade. Na ordem espiritual, uma vez que a lei foi cumprida por Jesus, por que agarrar-se, ao menos quando se possui o mais? É a esta edição
É essa decisão que se liga à primeira assembleia da igreja. Nada indica que entre Paulo e os apóstolos, depositários da mensagem de Jesus, tenha havido contradição sobre este ponto essencial. Pelo contrário, o acordo foi rapidamente selado. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, podemos ler: Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas da igreja, deram as mãos a Barnabé e Paulo, em sinal de comunhão. Fixaram-se os princípios por meio de um decreto e determinaram-se com exatidão as observâncias judaicas que convinha manter. A concepção de São Paulo acabava de estabelecer como doutrina as tendências profundas, mas ainda pouco elaboradas, da consciência cristã. Confira lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 35. O apóstolo das gentes conservará essa mesma atitude durante toda a sua vida, adaptando-se com extrema flexibilidade às circunstâncias, saberá ser rígido como uma rocha quanto aos princípios e, ao mesmo tempo, saberá evitar na prática toda a irrigação e escândalo. Timóteo, seu discípulo, embora filho de mãe judia, não fora circuncidado ao nascer. Paulo faz com que se circuncide, para que os judeus piedosos não o considerem apóstata. Tito, porém, que era de origem pagã, não será circuncidado. O próprio apóstolo em Jerusalém submete-se às provas da purificação votiva para apaziguar os judaizantes. Então você perceba que você consegue quase que ler por trás desta história aquela passagem, aquela fala do próprio apóstolo, quando ele diz que se fez ou se faz de tolo para ganhar o tolo. Veja que Tito não se circuncida, porque tinha origem helênica. Mas Timóteo, de origem judaica, mesmo não sendo uma conditio sine qua non para o evangelho, para a salvação, ele se batiza. Por quê? Porque para um judeu não convinha escandalizar, não se circuncidando. Então ele vai lá e se circuncida, por orientação do próprio apóstolo Paulo. Mas quando em Antioquia Pedro parece tomar o partido dos judaizantes mais fechados e desviar-se do cristianismo universalista, é Paulo quem o repreende com uma firme amizade. Conforme esclarece Tertuliano, não se tratava da parte do príncipe dos apóstolos, senão de um erro de atitude e não de um erro de doutrina, mas poderia vir a ter consequências graves e São Paulo evitou que ele o cometesse. E você pode ver esta pequena celeuma entre os apóstolos Pedro e Paulo, lá em Gálatas 2, versículo 11. Do ponto de vista prático, pois, podemos afirmar que São Paulo lançou o cristianismo no seu verdadeiro caminho, mas compreenderíamos mal a mensagem deste gênio se limitássemos o seu pensamento a uma simples decisão tática e de propaganda, uma jogada de marketing. Ainda que resolvido no melhor sentido, o debate entre helenistas e judaizantes, que já estava intenso, não deixava de causar angústia à alma cristã. Por um lado, era preciso libertar-se dos quadros de Israel, mas, por outro, era preciso conservar-se fiel ao povo que fora o primeiro a receber a promessa, que dera ao mundo o Messias e a respeito do qual o próprio Jesus confirmara que dele vinha a salvação. Era um grave caso de consciência. Como compreender o mistério do povo eleito e rebelde? A dramática contradição entre a sua recusa e as causas perfeitamente razoáveis dessa recusa. É a este debate que se refere, num rigor que comove, o capítulo 9 da Epístola aos Romanos, na grandiosa visão com que termina. Israel recusou Jesus, mas a sua falta foi sobrenaturalmente necessária, pois foi por meio dela, pela redenção e pelo sacrifício do sangue, que veio a salvação ao mundo. Um paradoxo. No fim dos tempos, quando a humanidade entrar no reino de Deus, a salvação arrastará na torrente da sua misericórdia o povo eleito, pecador, mas perdoado. Em Romanos 11:33 está escrito: Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Diante de tais perspectivas, como nos encontramos longe das pequenas e minuciosas questões das práticas legais e da circuncisão?
Mas na alma dos vivos, antes de que o fim dos tempos tenha chegado, como se realizará a harmonia entre a lei antiga e a nova mensagem? Mais uma vez, Paulo responde: a humanidade estava oprimida por uma pesada e opressiva dívida que o pecado lançara sobre os seus ombros. A lei era como que um título da dívida, mas Cristo veio, morre no marco de uma existência em prostração, vive e ressuscita na liberdade e na luz, a fim de que todos aqueles que nele creem participem da redenção. A lei antiga podia fazer com que a alma sentisse a fundo a sua miséria. Aliás, como desempenhava bem essa missão. Mas, sendo uma imposição externa, não podia redimir a humanidade nem dar-lhe a paz e a consolação. Foi o amor de Jesus que realizou esse milagre. Portanto, já não é o cumprimento da lei que faz o justo, mas a fé vazada em obras pela caridade. Veja aqui que eu vou destacar esta passagem e vou fazer um rápido comentário. Ele diz assim, o nosso autor, Daniel Rups: portanto, já não é o cumprimento da lei que faz o justo, ok? Mas a fé vazada em obras pela caridade. Veja que ele coloca aqui: fé, obras e amor, né? Mas veja, a salvação ele coloca pela fé. Ele não coloca pelas obras, ok? Ele não